quando nós erramos, e erramos todos os dias, surgem pessoas, por alguma razão ou sem nenhuma razão, e começam a apontar o dedo para nós. E apontam de verdade, apontam mesmo para destruir. Mas na Bíblia existe uma história em que uma mulher havia sido condenada por adultério, condenada por homens. E chega Jesus nessa história. Aquela mulher já havia sido condenada a morrer por apedrejamento. Mas de repente Jesus, vendo aquela situação, toma partido ali e entra naquele meio e começa a rabiscar na areia, agachado ali com aquela mulher que estava atirada no chão. Mas Jesus faz uma célebre pergunta ali: quem de vocês não tiver pecado, quem de vocês não tiver nenhum erro, que atire a primeira pedra. E aí aqueles algozes oponentes, aqueles algozes acusadores, foram jogando suas pedras no chão, foram jogando suas armas no chão, foram jogando como que a sentença daquela mulher no chão, uma espécie de revogamento da sentença ou revogação da sentença. E aos poucos eles foram saindo de fininho e não olharam para trás. Porém, o mais notável nessa história é que enquanto Jesus falava e os algozes estavam ali prontos a executar a sentença da qual eles mesmos foram os juízes, Jesus rabiscava com o dedo assim na areia. E todos nós cremos e acreditamos que Jesus estava ali escrevendo o pecado de cada um. E aí Jesus disse a célebre frase: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra na mulher em questão. E como eu já disse, eles foram se retirando. E foi aí que aquela mulher conheceu quem era verdadeiramente Jesus. Até então ela havia andado cega, ainda que tivesse adulterado, ainda que tivesse errado. Assim começa a letra. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. E mais um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Dois homens apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi ali naquela cruz e foi ali naquele dia que aquela mulher achou o abrigo seguro, Jesus Cristo. Procure você também este abrigo seguro, Jesus Cristo. Deus te abençoe.
Rude Cruz, hino 291 da harpa cristã. Rude Cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. É isso aí, vamos caminhando dia após dia, um dia por vez, um dia por vez. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. É isso aí, vamos caminhando, superando as adversidades, as dificuldades. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar.
As pessoas hoje ainda costumam se indignar, ficarem bravas, ficarem nervosas quando alguém fala mal delas, quando alguém fala por trás, quando alguém fala coisas que não são verdades. As pessoas ainda costumam ficar chocadas com isso. Mas nós temos exemplos na Bíblia, e eu quero trazer um desses exemplos aqui para você, de que desde os primórdios, desde muito lá atrás, já funcionava desta maneira. Eu quero compartilhar com você uma passagem que se encontra no livro de João. João, no capítulo de número 1, e versículos 45 e 46, que exemplificam muito bem a faceta, o comportamento do ser humano ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Essa palavra diz assim: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Pois então, Filipe era um rapaz da cidade de Betsaida, a mesma cidade de André e Pedro. E Filipe estava muito feliz por ter finalmente se encontrado com Jesus, por ter finalmente achado a Jesus. E ele, então, inocentemente vai repartir esta dádiva, essa felicidade com um colega chamado Natanael. E então ele disse assim: poxa, Natanael, eu acho que dessa vez nós achamos aquele de quem Moisés havia escrito, o Messias. Pois é. Mas dizia-se também, naquelas redondezas, que Jesus, o Messias, havia nascido na cidade de Nazaré. E eles ali naquela região onde eles estavam, tinham uma rixa, não se davam com o povo que morava em Nazaré. E só por este fato, Natanael vai e sai com esta frase: e por acaso de lá pode vir alguma coisa boa? Ou seja, pelo simples fato de Jesus ter nascido numa cidade, numa localidade, no meio de um povo que eles talvez não se relacionassem muito bem, ele já foi posto no mesmo saco, ele já foi posto na mesma quantidade, na mesma medida. E é exatamente assim conosco. Quantas pessoas dizem do nordestino, do nortista, do gaúcho, do paulista, do carioca, do baiano, do americano, do espanhol, do inglês, enfim, aprendemos aqui que desde lá atrás o próprio Jesus passou por tal situação. Mas Filipe foi muito sábio quando disse assim para Natanael: ora, vem e vê você mesmo. Ou seja, antes de julgar, antes de opinar, antes de externar qualquer opinião, vá e veja e olhe primeiro. E se não for aquilo que você achava, glória a Deus por isso. E se for, glória a Deus também, porque nós não estamos aqui na condição de juízes, mas sim de réus. Ponha isso no seu coração e Deus te abençoe.
Sabe aquela conversa de que você tem que ir na igreja? Você precisa ir na igreja porque você deve ir à igreja, mas eu quero contar uma pequena história para você aqui. Eu entrei numa igreja até os meus 25 anos. Entrei numa igreja 2 vezes. Eu creio que quando fui batizado, levado pelos meus pais, e quando fui crismado, levado também pelos meus pais. E que eu me recorde nitidamente, essas foram as 2 vezes que eu entrei numa igreja até os meus 25 anos. Aos 25, eu entrei numa igreja novamente para me casar. Entrei porque era uma cerimônia que eu deveria estar presente, o meu casamento. E então, depois de tantos anos, entrei numa igreja novamente. E passei mais um tempo dizendo que professava uma fé, uma religião, mas eu não frequentava a igreja, eu não ia na igreja. E passado algum tempo, novamente, quando eu tinha 42 anos, eu entrei numa igreja novamente. Aos 42 anos eu entrei numa igreja novamente, me lembro muito bem, era uma manhã de um dia qualquer. E entrei naquela igreja porque eu estava desesperado. Exatamente a mesma igreja que eu havia me casado. Eu estava arrasado. Eu estava morando na rua e naquele dia eu estava cansado de andar devagar pelas ruas. E naquela manhã eu resolvi entrar numa igreja por vontade própria. E ali eu fiquei conversando com Deus e observando as pessoas entrarem e saírem, e me dei conta que as pessoas pouco se importam com a tua situação. As pessoas pouco se importam com o momento que você está passando. Mas o fato é que elas também entravam ali por alguma razão. E aos 42 anos eu pude perceber que o ser humano vale o quanto ele tem no bolso. Mas descobri que para Deus ele vale todos os dias, independentemente de quanto ele tenha no bolso. Mas ele vale por aquilo que ele tem no coração, no seu interior, no seu eu. E aí então eu comecei a entender por que Jesus era tão amoroso daquele jeito. A Bíblia nos diz no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 4, que nós devemos sim frequentar a igreja, nós devemos sim nos unir a nossa fé com a de outras pessoas. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se 2 dormirem juntos, se aquentarão, mas um só, como que vai se esquentar? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Pois bem, este é o propósito da igreja. Não é dinheiro, não é fortuna, mas é unir, para que essa união seja fortalecida em cada um com Cristo Jesus. Deus te abençoe.